Muito honrados aqui de receber o Dr. Hugo Gouveia. Dr. Hugo Gouveia vem desenvolvendo um trabalho, digamos assim, numa das fronteiras da medicina hoje, que é exatamente a radiologia intervencionista, tentando ser minimamente invasivo nos casos, nos pacientes, dando uma qualidade de vida, de diagnóstico e de atuação médica muito grande. Dr. Hugo atua em vários locais, mas centralmente ele atua no INCA, né? E, mais uma vez, uma honra recebê-lo aqui e vou passar a palavra, então, para o Gouveia, para ele nos apresentar aí o que ele selecionou sobre radiologia intervencionista, e depois a gente tem aqueles minutos para ter alguma dúvida, alguma colocação, tá? Muito obrigado, então, Hugo. Então, na hora que você quiser começar. Vamos lá, então. Bom dia. É uma honra para mim estar aqui mostrando um pouquinho para vocês do que é a radiologia intervencionista, de fato uma especialidade relativamente nova quando comparada, né, a outras especialidades da medicina. E a gente ainda tem uma pouca entrada nas universidades, nas faculdades de medicina, então é muito comum, né, o médico se formar, mesmo nos dias, né, de hoje, sem ter ainda um conhecimento do que a gente consegue oferecer. A radiologia intervencionista ela atua em diversos órgãos, então a gente vai ver aqui que existe um conjunto, interseção com algumas especialidades, né, pode causar algum grau de estranheza, mas eu vou mostrar para vocês aqui que basicamente a gente consegue colocar agulhas e catéteres em quase todos os órgãos do corpo, né? Então, hoje existe algum grau de subdivisão dentro da especialidade. A gente trata câncer, a gente trata doença vascular. Desculpe, Hugo, mas houve algum problema aí? A sua tela não está compartilhando. Celso Fajardo compartilhou a tela dele. Ele deve ter me derrubado, então. Pois é. Celso, por favor, pediria para você descompartilhar a tela. Pronto, voltou a tela do Hugo. Tudo bem. Bom, vamos seguir, então. Tá? Então, por definição, uma especialidade médica que utiliza diferentes métodos de imagem. Então, a radiologia intervencionista ela tem uma origem na radiologia diagnóstica. Então, a gente tem que pensar sempre que a gente vai fazer procedimentos, né, pequenas cirurgias, utilizando ultrassonografia, raio-x, tomografia, né, muito menos comum a ressonância magnética. Tá? A gente tem pelo menos 3 áreas de atuação, como eu falei: procedimentos percutâneos, né, que a gente realmente cruza a pele do paciente, procedimentos que a gente vai por dentro dos vasos sanguíneos, e a neuroradiologia também, terapêutica. E hoje, em grande crescimento, a intervenção oncológica. Tá? Então, o cardápio aí de procedimentos ele é grande e em expansão. Alguns procedimentos passaram a ser realizados por outras especialidades também, que fizeram treinamento específico. Tá? É bem importante enfatizar que a nossa especialidade ela é fundamentalmente dependente de tecnologia. Então, a gente precisa, né, de softwares, de computadores, de máquinas, de catéteres, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então, falando um pouquinho da história da especialidade, esse é o Dr. Seldinger. Todo mundo já ouviu falar da técnica de Seldinger, de punção vascular, consiste na punção, né, do vaso, a colocação de um fio-guia, uso de um fio-guia, um dilatador e inserção de catéteres, e essa técnica ela vem de 1952, aqui a gente começa a falar um pouco de radiologia intervencionista, e esse é considerado, então, o pai, Charles Dotter, médico americano, que é considerado o pai da radiologia intervencionista. Por quê? Ele era um visionário. Em 1964, ele realizou o primeiro tratamento de angioplastia arterial. Então, ele fazia as arteriografias diagnósticas. Na época não tinha tomografia, a gente não tinha Doppler. Então, os exames eram de arteriografia para a gente diagnosticar as doenças vasculares. E ele teve a ideia, então, de dilatar o vaso de uma paciente que tinha uma doença vascular periférica. Tá? Então, na época, de forma pioneira, o fio-guia era corda de guitarra,
né? O catéter aqui, como mostrado embaixo, também era um dispositivo em carros antigos que tinha um speedômetro, né, que media a velocidade do carro. Então, esse fio passava ali por dentro do painel, ele usava isso como catéter, né? Era bem rudimentar. Então, essa é a primeira paciente, uma mulher de 82 anos, né, a dona Laura Shaw, que ela tinha uma úlcera, né, tinha uma ferida aberta, na verdade, né, com uma gangrena no pé esquerdo, e ela recusou a amputação, e o Charles Dotter, ele fez a primeira angioplastia nela, tá, e ela realmente cicatrizou, a imagem da direita, né, mostra ali que houve uma cicatrização, e o que causou, na época, estranheza, né, nos cirurgiões e cirurgiões vasculares da época. E esse pedido esse relatório é um relatório histórico, né, que mostra ali, né, visualize, mas não tente tratar. Né, o Charles Dotter, ele ficou conhecido como Crazy Charlie, né, porque ele era uma mente um pouco à frente do seu tempo, e ele começou a realizar tratamentos numa época que isso ainda não era estabelecido. Posteriormente foram desenvolvidos balões específicos para angioplastia, né. O Charles também ele desenvolveu, ele participou dos primeiros exames de visualização da coronária. A gente não tinha, na época, catéter para fazer cateterismo de coronária específico, como é feito hoje, e ele teve a visão de botar um balão na aorta, né, para fechar, fazer o contraste ficasse parado na aorta e permitindo, então, a visualização por refluxo da artéria coronária. Né? Depois, posteriormente, foram desenvolvidos catéteres para coronariografia, que hoje, né, são fundamentais aí para e muito bem estabelecidos para estudo da doença coronariana. Né? Então, os primeiros exames, né, de visualização também da coronária foram, né, estudos desenvolvidos por Charles Dotter, então ele é considerado aí o pai da radiologia intervencionista. Os métodos que a gente usa, como eu falei, a gente usa a ultrassonografia bastante, método inócuo, sem radiação ionizante. A gente habitualmente não usa... O contraste ultrassonográfico ele não é um contraste com iodo, né? O contraste ultrassonográfico é basicamente um contraste para aumentar a ecogenicidade das estruturas. Então a gente usa bastante ultrassonografia, é um método muito acessível, barato e seguro para usar nos pacientes. A gente usa a tomografia também computadorizada de rotina, né, já para estruturas mais profundas, em que a ultrassonografia não nos permite um acesso. Então a gente tem a tomografia também, um método um pouquinho mais caro, né, nem sempre disponível nos hospitais. A gente concorre ali com o setor de diagnóstico. A gente se espreme ali para conseguir usar a tomografia, e a radioscopia também, a radioscopia com arco, eventualmente a gente usa, né? A imagem não é uma imagem tão boa, como vocês podem perceber, é uma imagem muitas vezes compartilhada, né, com os colegas da ortopedia, da urologia, e sim os aparelhos de hemodinâmica, né? Também não são de uso exclusivo da radiologia intervencionista, é o mesmo aparelho que usa a cardiologia para fazer as coronariografias, as cirurgias vasculares de maior porte, a neuroradiologia, aqui uma bela imagem de uma arteriografia do fígado, a gente vê como a gente tem uma imagem de alta definição, a gente consegue ver os vasos até a sua periferia, aqui uma imagem das vias biliares, uma imagem de drenagem biliar também, que a gente consegue desenhar de forma anatômica, a gente consegue ver o ponto de estreitamento de uma forma... Se tiver um tempinho, coloquei até aí. Aqui um caso de uma embolização de próstata, vou falar um pouquinho adiante, tá? E um procedimento também que a gente faz bastante no INCA, que é quimioterapia intraarterial para tratamento de neoplasia intraocular em infância, né, na criança, né, que chama retinoblastoma. Então, todos esses procedimentos, diversos procedimentos, são realizados em aparelho de hemodinâmica. Então, aqui tudo junto, né? Também que é o nosso sonho, a gente ter a ultrassonografia e a tomografia acoplada no aparelho de hemodinâmica. Essa tecnologia a gente não tem ainda disponível no Brasil, já, apesar de alguns centros, né, europeus e americanos já terem adotado. É uma tecnologia um pouco mais cara, e logo em breve a gente vai ter aqui também para oferecer o que tem de melhor para os nossos pacientes. Aqui são algumas fotos, né, então mostrando procedimentos guiados na hemodinâmica, na tomografia. Aqui tem uma participação numa cirurgia, a gente eventualmente entra para fazer procedimentos no intraoperatório, precisa fazer punção guiada por ultrassonografia, ablação de tumores, junto com cirurgiões hepáticos, a gente tem esse papel bem híbrido aí de circular em diversos setores. Então, o nosso objetivo é intervir de forma menos invasiva, com mais precisão, um procedimento sempre guiado por imagem. Então, acessos cirúrgicos mínimos, a gente evita laparotomia, cirurgias maiores, fazendo procedimentos guiados por imagem. Esses pacientes
recuperam muito rápido, tem menos morbidade, menor risco de complicações, e o tempo de recuperação é muito rápido. Então, hoje a gente tem tratamentos de câncer por ablação que a gente basicamente manda o paciente para casa no mesmo dia. Isso é um ganho incrível, porque a gente tem, principalmente no INCA, se eu for falar para vocês que se eu tivesse que depender de leito de internação, de leito de CTI para fazer tratamento, eu ficaria numa fila, né? E esse paciente teria um acesso muito restrito a esse tipo de tratamento. Mas a gente hoje, por exemplo, faz uma ablação de um tumor de fígado, naturalmente casos selecionados, pacientes bem selecionados, os pacientes vão embora para casa no mesmo dia. E quando a gente analisa o resultado em relação à cirurgia, tumores menores do que 3 centímetros, por exemplo, os resultados são basicamente o mesmo, né? Então eu consigo entregar o mesmo resultado de uma cirurgia de fígado para um tumor menor que 3 centímetros, de uma forma mais barata, de uma forma com menos morbidade e sem o paciente sequer precisar ficar internado. Então são alguns ganhos aí que a gente consegue, tá? Então são as nossas linhas aí de tratamento. Falar um pouquinho do que a gente faz por via percutânea. O que eu chamo de percutâneo? São os procedimentos que a gente, com uma agulha, a gente vai cruzar a pele do paciente, e pode ser no pulmão, pode ser na tireoide, pode ser no rim, pode ser para o fígado, tá? Diversos procedimentos podem ser realizados. No nosso dia a dia, muita biópsia percutânea, que a gente faz, mostrando aqui as agulhas de biópsias. Aqui uma biópsia de pulmão, no exemplo à esquerda. Antigamente, esses pacientes precisavam fazer uma cirurgia, uma toracotomia, para ter um diagnóstico. Então, quando não se conseguia fazer isso por broncoscopia, como é o caso aqui, uma lesão um pouco mais periférica. E por imagem a gente consegue, de forma muito precisa, colocar uma agulha dentro desse nódulo e colher material para o diagnóstico. Tá? Então, um diagnóstico muito rápido e muito seguro. Aqui um caso do fígado também, que a gente não precisa fazer uma cirurgia, que a gente pode fazer uma biópsia guiada por tomografia, e a imagem no extremo direito. A gente tem uma biópsia também guiada por ultrassonografia, a seta indica ali a localização da agulha em tempo real, a gente consegue ver e fazer essa biópsia. Tá. Aqui uma localização bem central de um tumor de pâncreas, de um paciente sem acesso a fazer ecoendoscopia, e foi solicitado a nossa equipe que fizesse essa biópsia. Então a gente consegue ver que por imagem a gente consegue chegar lá com uma agulha, mesmo em localizações mais centrais dentro da cavidade abdominal, de uma forma segura, precisa e entregando aí para o paciente, pelo menos aquilo que ele precisa para começar o tratamento dele. Aqui são exemplos de biópsias de pulmão, como é que a gente faz, né? Então, passo a passo aí, a gente tem esse vídeo dos dois lados, então nódulos relativamente pequenos, a gente consegue fazer a biópsia, tá? Sem complicações. Ossos também são passíveis de serem biopsiados, então lesões ósseas a gente consegue fazer por tomografia, é o melhor método para ver lesão óssea, então a gente consegue, a gente tem uma furadeirinha, muito parecida com o que os ortopedistas eventualmente usam, para acessar o osso, tá, e fazer biópsia. Em relação à precisão, a gente nem sempre tem tumores grandes, muitas vezes a gente, quando começou fazendo biópsia, a gente fazia biópsia de tumores muito grandes, e os métodos de imagem hoje são muito mais acessíveis aos pacientes, está todo mundo fazendo tomografia, por qualquer que seja o motivo, e descobrindo tumores pequenos, tumores de 1 centímetro, eventualmente menores, e a gente recebe com frequência pedidos de biópsia. Então aqui um caso de biópsia de rim, outro caso de biópsia de rim, tumores muito pequenos, na outra imagem ali também um nódulo pulmonar pequeno, em que a gente consegue fazer o diagnóstico de uma forma muito precisa com métodos guiados por imagem. Tá? Aqui uma outra lesão, uma agulha bem próxima da aorta, de forma precisa, a tomografia ela nos dá segurança e a gente consegue chegar, apesar de uma imagem que causa um pouco de aflição, né? A gente está tão próximo de um grande vaso, a gente consegue, entrando milímetro por milímetro, chegar até onde a gente quer fazer uma biópsia desse nódulo e dar uma resposta para um paciente que não, eventualmente precisaria de uma cirurgia para o mesmo resultado. Aqui uma outra situação, uma lesão paraórtica, tá? Então está aqui na imagem, uma lesão envolvendo a aorta, e aqui do lado do ureter, a gente injeta um pouquinho de contraste, vê onde está o ureter, então entre a aorta e o ureter a gente consegue entrar com a agulha, também fazer uma coleta de material. Esse aqui é um outro exemplo,
de uma lesão central no fígado, que causava obstrução da via biliar, tá? Tem até um stent aqui, a gente consegue entrar aqui com uma agulha e coletar material para diagnóstico, tá? Algumas outras demonstrações, lesão intraorbitária, que a gente faz aqui guiado por ultrassonografia, a gente entra aqui a tomografia mostrando uma lesão, né, retroocular, a gente consegue dar diagnóstico também, lesões na coluna cervical, lesões profundas na face, lesão próxima ao coração, diafragma, uma lesão na calota craniana, também a gente consegue fazer biópsia guiada por imagem. Então, basicamente, a gente faz biópsia de tudo, a gente não só faz biópsia do sistema nervoso central, assim, basicamente, que a gente consegue fazer guiado por imagem. Drenagem de coleção, algumas situações os pacientes fazem cirurgias que salvam a vida deles, cirurgias para ressecção de tumores, cirurgias diversas, para tratamento de condições inflamatórias, e podem desenvolver coleções dentro da cavidade abdominal. Antigamente, a gente precisava fazer uma nova cirurgia, e quem é cirurgião sabe que é uma cirurgia difícil, uma cirurgia muitas vezes com muita aderência, uma cirurgia complicada para o paciente, uma morbidade muitas vezes maior do que o primeiro ato cirúrgico, e são cirurgias que a gente consegue fazer, né, a gente consegue deixar de fazer com a drenagem de coleção. Então, a gente usa o método de imagem, funciona essa coleção, guiado por um método de imagem, que pode ser, novamente, a ultrassonografia ou a tomografia, coloca drenos, e aqui a imagem aqui de um dreno saindo pus, né? A gente consegue drenar essa coleção, olha como era a coleção era grande, uma coleção resolvida com um pequeno dreno, sem precisar fazer uma nova cirurgia. Esse líquido é mandado para a cultura, a gente identifica qual é a bactéria que está crescendo e resolve, né, a vida do paciente sem precisar realmente de uma nova cirurgia. Tá? Esse aqui é um caso eu trouxe essa foto porque um paciente que teve uma pancreatite grave, uma pancreatite necrohemorrágica, com muita coleção, e vejam, ele tem 4 drenos na cavidade, né? Tem um dreno aqui, um outro dreno aqui, 3, 4, mais a prótese endoscópica que tinha sido colocada aqui já pela equipe de endoscopia, né? Então, a gente consegue drenar múltiplas coleções e evitar aqui também um procedimento cirúrgico nesse cenário, né? Um cenário um pouco mais radical. Quando a gente faz biópsia de pulmão, a gente sempre pode ter pneumotórax, às vezes existe essa dúvida. Será que eu preciso chamar um cirurgião torácico para drenar esse tórax? Os cirurgiões torácicos são meus amigos, eu muitas vezes preciso da ajuda deles, mas eventualmente para isso, tá, que esse pneumotórax ocorrer, né, então a gente está vendo aqui um pneumotórax, eu tenho lá dentro da minha sala onde eu faço a biópsia, eu mesmo dreno esse pneumotórax com um pequeno dreno, a gente já resolve ali. Tá? Um outro procedimento que a gente faz aqui no meio, quando a endoscopia não consegue fazer por algum motivo, então, eventualmente, tumores de esôfago, tumores de cabeça e pescoço, esse paciente precisa de uma gastrostomia, não existe acesso ao endoscópio por cima, a gente consegue fazer também por via percutânea. Então, esse aqui é o estômago com contraste dentro dele, e aqui a gente consegue ver, ó, um desenho de um balão, de uma sonda, né, que foi colocada aqui no estômago por via percutânea, por acesso direto ao estômago. Tá? Esse aqui é um procedimento de colecistostomia, que é indicado para aqueles pacientes com colecistite sem condição cirúrgica. Paciente com colecistite aguda, litiásica ou alitiásica, sem condição cirúrgica. A gente também pode drenar essa vesícula num procedimento que a gente conhece como colecistostomia. No momento que o paciente estiver melhor, esse paciente volta para o cirurgião para fazer o tratamento definitivo, eventual, com uma colecistectomia. Drenagem biliar, um procedimento muito frequente, ser realizado por radiologia intervencionista. Então aqui tem um videozinho que mostra, a gente punciona, cruza o fígado, o parênquima do fígado e atinge a via biliar, e aqui mostra a inserção de um dreno. Então a gente aqui colocando um dreno que é conhecido como dreno interno-externo, um dreno que cruza as vias biliares e vai até o duodeno. Então é um procedimento que a gente faz com muita frequência em tumores, principalmente de vias biliares, ou estenoses benignas, em paciente que tem bile digestiva. Em paciente que tem bile digestiva, não há acesso por via endoscópica. Então, é um procedimento que a gente precisa fazer por via percutânea. Aqui, a colocação de estentes biliares também, a gente coloca esses estentes, uma imagem de uma colangiografia percutânea, então, mostrando aqui o desenho das vias biliares, e aqui a gente cateteriza, passa pela obstrução, e aqui a imagem da liberação do stent. O stent sendo liberado numa área de obstrução maligna. Então, é um tumor
esse paciente é considerado irressecável, né, seja por condições clínicas desfavoráveis ou por uma questão de doença avançada, a gente consegue colocar um stent, então para esse paciente ter uma qualidade de vida melhor. Aqui o stent sendo dilatado, com um balão muito semelhante ao balão de angioplastia, que foi desenvolvido lá atrás, na década de 60, de 70. E aqui a imagem final mostrando o fluxo biliar restituído. Esse paciente fica sem icterícia, ele vai poder fazer uma quimioterapia, ele fica sem prurido, ele volta a poder se alimentar melhor, então a qualidade de vida do paciente melhora muito, enquanto ele pode fazer o tratamento aí paliativo dele. Tá? Saindo aqui das vias biliares, passando para as vias urinárias, então como eu já falei antes, né, a gente vai mostrar aqui procedimentos em algumas áreas, algumas interseções com especialistas. Nefrostomia é um procedimento muito comum no INCA. A gente, no INCA, tem uma tragédia ainda vigente, que é a neoplasia de colo de útero. Né? A gente tem essa doença ainda muito presente nas mulheres, tá? E a doença que se manifesta muitas vezes já no seu estágio, na sua apresentação com obstrução ureteral. Então, a gente faz muita nefrostomia também por outros tipos de tumores pélvicos, câncer de próstata, câncer de bexiga, neoplasias avançadas de reto, que eventualmente tem obstrução ureteral. Então, a gente funciona o rim também guiado por imagem. E aqui a gente pode também colocar um duplo J, quando o urologista não consegue vir de baixo para cima, que é a via preferencial, a via que a gente chama retrógrada. Quando o urologista, por algum motivo, não consegue fazer a via retrógrada, a gente faz a via anterógrada, que é a via de cima para baixo, e coloca aqui um duplo J, né, para paciente, depois a gente consegue sacar essa nefrostomia, para ela ficar sem dreno, né, e poder ficar aqui tendo uma qualidade de vida, mantendo a sua função renal preservada enquanto ela faz o tratamento oncológico. Tá? Então aqui uma imagem de pielografia, né, então como é que a gente faz? A gente punciona aqui um rim, injeta contraste, e aí depois a gente cateteriza e passa os duplos J's. Né? Então aqui, mais uma vez, uma drenagem das vias urinárias de forma bilateral. Tratamentos de câncer por ablação. A gente pode usar tanto o calor quanto o gelo. Tá? Então, a gente tem algumas tecnologias hoje disponíveis no mercado. A gente funciona diretamente o tumor, guiado por imagem. Uma agulha, vocês podem ver, a agulha não é muito diferente de uma agulha de biópsia, então não é uma agulha muito grossa, mas ela tem uma conexão aqui que ela pode gerar tanto radiofrequência como micro-ondas, para causar uma destruição de tumor. E aqui um procedimento de crioablação, em que há um congelamento do tumor. Com o objetivo de cura, a gente consegue, em casos selecionados, tumores pequenos, curar um paciente de um câncer, né, de um câncer pequeno, sem a necessidade de uma cirurgia aberta. Tá? Então aqui um procedimento de ablação de fígado, um vídeo também demonstrativo, mostrando uma agulha, entrando nesse tumor, e aí gerando o tratamento, né, e por calor. Então, esse tumor é destruído por um pequeno furo da pele. Tá? Então, a gente pode fazer isso, inclusive, em diferentes números de tumores. Tá? Então, a gente pode tratar alguns tumores na mesma sessão. Aqui um caso, um exemplo, um tumor tratado por radiofrequência, lá do INCA, mostrando aqui uma lesão pequena, que a gente consegue tratar. Aqui o sistema de micro-ondas, já é um sistema, um avanço tecnológico, que a gente consegue entregar também por calor. A física do micro-ondas é semelhante à física do nosso micro-ondas que a gente tem, né, residencial, que a gente gera um calor por agitação das moléculas de água, e o micro-ondas é um avanço em relação à radiofrequência, porque ele entrega de uma forma mais previsível e em formato esférico, que se assemelha mais ao formato tumoral. Né? Então aqui um exemplo de uma agulha, um tratamento de um tumor hepático lá no meio do parênquima. Então isso aqui, para um cirurgião, ele teria que fazer provavelmente uma ressecção grande. Se o paciente ele tem cirrose, ele tem um tumor no fígado, teria que fazer uma grande ressecção. Esse paciente provavelmente não toleraria, perderia muito sua função hepática. A gente consegue, com uma agulha aqui, fazer um tratamento que tem uma taxa, novamente, de resposta, um controle tumoral muito semelhante ao que é feito com a cirurgia. E aqui uma imagem mostrando o tratamento. Então, o congelamento de tumor é um princípio físico, então, oposto ao calor, né, ao congelamento. A gente faz a crioablação utilizando gases, que pode ser o argônio, ou então existem tecnologias também usando nitrogênio. A gente usa, então a gente coloca agulha, ou agulhas, é muito comum usar mais de uma agulha. Ele faz ciclos de congelamento e descongelamento, e a gente consegue
tratar, né, tumores. A gente usa muito em rim, tá? Mais do que em fígado. Então, aqui um tratamento de crioablação. Alguns exemplos de resultado, né, a agulha aqui entrando no tumor, a gente mostrando aqui, né, como é que a área de tratamento ela é visível com congelamento, a gente consegue ver o que a gente chama de ice ball. Então, aqui o controle, então, depois de um tempo, mostrando já, né, uma resposta aqui total, né, no nosso tratamento. A gente usa também a ablação em algumas condições benignas, uma delas é o bócio, pacientes com nódulos tiroidianos benignos, então nódulos tiroidianos benignos, com dor, com disfagia, ou mesmo por uma questão estética. A gente faz primeiramente um PAF aqui para comprovar que essa lesão é benigna. Então, vendo um resultado de citologia benigno, a gente pode, com uma agulha bem pequenininha, então parece uma caneta, ó, uma agulha bem pequena. Mais uma vez, o ultrassom sendo utilizado aqui, a ultrassonografia, a gente punciona esse tumor benigno e faz uma ablação da tireoide também, um tratamento que confere um resultado muito satisfatório para o paciente, em termos de preservação de órgão, um paciente que não vai precisar fazer reposição hormonal por resto da vida, e com um resultado estético que a gente observa aqui, né, que é um furo, né, é um furo, não é uma cicatriz. Saindo da pele e partindo para os vasos sanguíneos, né, os procedimentos endovasculares. Grande parte do que a gente hoje conhece de procedimentos endovasculares realizados por cirurgiões vasculares, eles foram desenvolvidos por radiologistas intervencionistas, né, fora do Brasil. A radiologia intervencionista ela é muito forte, principalmente na Europa. Então, eu quando fiz o meu treinamento em radiologia intervencionista, eu passei um período fora do Brasil, na França, e o serviço lá onde eu trabalhava era um serviço referência em endoprótese de aorta, né, procedimentos realizados por radiologistas. Aqui no Brasil, a cirurgia vascular é uma especialidade muito maior, né, e ela incorporou muito do que é desenvolvido fora do Brasil. Tá? Então, mas não estranhe se, eventualmente, radiologistas e intervencionistas também fizerem, e eu vou mostrar aqui que a gente, de fato, faz. Catéteres, implantes de catéteres. Então, o paciente precisa ficar internado, uma punção guiada por imagem, por ultrassonografia e radioscopia, a gente consegue colocar desde um PICC line, né, catéter semi-implantável, pacientes hematológicos no INCA, a gente coloca bastante esse tipo de catéter em paciente que vai transplantar. Esse também, o catéter semi-implantável, é um catéter que a gente utiliza, que a gente coloca muito em pacientes que precisam de diálise. Então, é um catéter também que é colocado com frequência. Porte, catéter porte para quimioterapia. Então, está aí a colocação de um porte, uma punção guiada por ultrassonografia. Essa aqui é a veia jugular, que está a artéria carótida. Punção sempre guiada por imagem. Aqui a pontinha da agulha dentro da veia. A gente saber que a gente não vai ter nenhum acidente de punção. E aqui a colocação do catéter, né, para essa paciente aqui esse paciente poder fazer a sua quimioterapia. Eventualmente, a gente se depara com esse tipo de situação em paciente que tem histórico de múltiplos catéteres, que é a oclusão vascular, né, por estenoses vasculares, que a gente pode fazer angioplastia, então dilatação desse segmento da veia, permitindo então a inserção dos catéteres. Tá? Então aqui um exemplo, né, de uma angioplastia, veja o resultado posterior e no implante aqui de um permiquete para diálise. Então, eventualmente, a gente precisa fazer esse tipo de procedimento, a gente precisa estar pronto para isso. Esses aqui casos mais dramáticos do INCA, uma síndrome de veia cava superior, paciente com um tumor, uma neoplasia de pulmão, aqui comprimindo a veia cava superior. Então, esse paciente, a gente pode ver uma pletora bastante significativa, esse paciente eventualmente tem dispneia, uma qualidade de vida muito ruim, um impedimento à realização de um tratamento oncológico, e a gente pode, né, cateterizar aqui, cruzar a estenose, colocar um stent, balonar, e esse é o resultado final. A gente vê restrição do fluxo, né, e já uma melhora, né, muito significativa. A gente vê esse paciente com grande edema de face, já no dia seguinte sem edema, esse outro paciente com uma pletora facial significativa, né, com resolução, essa outra senhora também, edema de face, uma pletora, uma resolução também do quadro, esse outro senhor com uma grande quantidade de circulação colateral, com uma resolução também após a liberação do fluxo na veia cava superior. Nós trabalhamos muito com equipes de transplante, principalmente transplante de fígado. Lá no CHN, que tem um movimento de transplante grande, a gente eventualmente precisa fazer angioplastias
de enxertos. Esses pacientes podem ter estenoses no enxerto, seja na região de anastomose, alguma outra localização, e a gente coloca aqui, faz um cateterismo, passa um fio guia, aqui é colocado um estente de coronário, eu roubo lá um estente do Falcão, boto aqui, né, para abrir o vaso e salvar esse enxerto, né? Se a gente não abre essa artéria, se esse fígado fica isquêmico, esse paciente vai evoluir com disfunção do enxerto, vai precisar de um novo transplante, que é uma cirurgia muito mórbida e também com risco de mortalidade. Então a gente que consegue salvar esse enxerto aqui, manter esse paciente livre de transplante por um tempo. Um procedimento de angioplastia e que a gente vê o fluxo no fígado, né, um parênquima preservado, com uma perfusão boa após a angioplastia. Outros casos que a gente eventualmente é chamado de uma forma um pouco mais rara, né, de angioplastias viscerais, aqui um caso de um paciente com angina mesentérica, uma estenose significativa na artéria mesentérica superior. O conceito do procedimento é muito semelhante às demais regiões, então basicamente é passar um fio guia fininho por esse vaso, escolher um stent de um tamanho adequado, e aqui a expansão do stent, dependendo do tamanho do vaso, um stent expansível por balão, quando esse stent ele vem montado no balão, então ele vem fechadinho, montado no balão. Quando eu abro o balão, eu abro o stent que está em cima dele e coloco ele aderido à parede do vaso. Tá? Então aqui o fluxo, o resultado final. Então a gente tem aqui um vaso aberto. Um outro caso aqui de um paciente com mesma situação, também com angina mesentérica, aqui vindo por cima, então por acesso radial, a gente consegue abrir o vaso com um resultado também muito satisfatório, uma angioplastia. Né? Então, mais uma vez, nós fazemos angioplastia de vasos também, tá? Assim como cirurgiões vasculares. Esse caso era um paciente jovem que tinha uma doença renal vascular e já tinha colocado um stent e tinha uma oclusão desse stent, que a gente consegue abrir esse stent, fazer uma angioplastia e salvar esse rim, né, que estava fechado, o fluxo. Então, dando aí uma sobrevida, pelo menos, para esse rim, né, que de outro motivo esse paciente precisaria de um transplante. Então, a gente consegue salvar o órgão aí com uma angioplastia, né, num paciente jovem. Retirada de corpo estranho intravascular, eventualmente a gente tem muito menos hoje, mas hoje a questão de treinamento, antigamente a gente tinha mais casos de, né, o colega ia puncionar uma veia jugular e por uma questão técnica ele empurrava o fio guia e não tinha controle do guia, e quando ele passava o dilatador ele jogava o guia para dentro do paciente, né? Então esse é conhecido como um corpo estranho intravascular, e antigamente a gente precisava basicamente fazer uma cirurgia, chamar um cirurgião cardíaco, né, para abrir lá e ir lá na veia cava ou na artéria pulmonar, puxar esse fio guia. A gente consegue fazer isso por dentro do vaso. Então aqui um exemplo que a gente entra com um laço por dentro da veia, né, que está na veia cava inferior. A gente laçou, a gente laça e puxa. Fragmentos de catéter também, eventualmente a gente faz do mesmo jeito. E aqui mostrando o fio guia saindo por um pequeno acesso na veia femoral, né, sendo aqui removido. Então esse corpo estranho intravascular, né? Eventualmente o cateter porte também, se ele se solta do reservatório, a gente precisa fazer o mesmo procedimento, tá? Filtro de veia cava, aqui então uma colocação de um filtro de veia cava em paciente, né, com contraindicação a TVP, procedimento bem simples de ser feito, colocação do filtro, e esse paciente pode precisar tirar esse filtro se ele não tiver mais indicação, né? Então ele tinha uma condição de alto risco, ele coloca o filtro, depois ele não precisa mais, e aqui a remoção desse filtro, também guiado por radioscopia, a gente laça esse filtro e remove, né, para esse paciente não ter riscos futuros de estenose de cavo, eventualmente trombose de cavo, principalmente em pacientes jovens com doenças benignas, né, com uma expectativa de vida longa. Tratamento de TVP, né? Então, aqui uns casos de TVP, paciente com trombose venosa profunda, com edema, dor, sofrimento vascular no membro inferior, a gente consegue fazer um procedimento de trombectomia, o resultado final aqui, né? Aqui, né, outros dispositivos que a gente consegue aspirar o trombo, então a gente tem um edema bastante significativo no membro inferior esquerdo, a gente consegue ver uma trombose venosa profunda, e aqui é realizado angioplastia, né, com a colocação de stent numa paciente que tem meio Turner. E a gente consegue fazer isso tudo, ó. Então, esse aqui é o acesso. Um pequeno furo, tá? Esse aqui foi feito na região, né, na veia poplítea.
Então, por um pequeno furo, a gente consegue fazer o tratamento de paciente, mostrando que é muito pouco invasivo. Embolia pulmonar são outros procedimentos que a gente trata também na situação de emergência. Então, antigamente a gente usava o pigtail com o Actilise, que era o trombolítico, e hoje a gente tem dispositivos de trombectomia que a gente consegue aspirar, aqui um teste in vitro mostrando os catéteres de aspiração de trombo, a gente não precisa usar mais tantas doses tão altas de trombolítico, é mais seguro para o paciente, e aqui o catéter sendo utilizado para, né, aspirar esses trombos. Mais uma vez, uma situação de embolia pulmonar com instabilidade hemodinâmica, com disfunção do ventrículo direito, em que a gente consegue utilizar, né, um dispositivo, uma nova tecnologia, mais uma vez falando de tecnologia, aqui mostrando a grande quantidade de trombos que eventualmente a gente se depara, e aqui o uso em vivo, né, a gente mostrou o uso in vitro, e aqui o uso em vivo desse dispositivo de trombectomia, né, aspirativo de trombos para tratamento de embolia pulmonar. Aqui, né, uma foto, né, com a grande quantidade de trombos que a gente consegue aspirar em pacientes que, mais uma vez, né, tem embolia pulmonar com repercussão hemodinâmica, com disfunção mais grave do ventrículo direito. Então, aqui a imagem mostrando as falhas de enchimento, então uma arteriografia pulmonar, aqui no lóbulo inferior do lado esquerdo, não há fluxo, não há perfusão, o lado direito também com uma perfusão muito pobre, com falhas de enchimento, e a gente mostra aqui, né, a artéria pulmonar aqui do lobo inferior esquerdo completamente aberta, do lado direito também com fluxo restituído, após o uso de sistemas de trombectomia. Partindo um pouco para falar de um procedimento que a gente faz com frequência, que é a embolização. Embolização, mais uma vez, também é um procedimento que a radiologia intervencionista faz em diversos órgãos, com diversas indicações. A embolização é um procedimento de entupimento do vaso. A angioplastia a gente vai fazer para abrir o vaso. Eu quero abrir o fluxo sanguíneo de algum vaso sanguíneo que esteja com isquemia. A embolização, eu quero ocluir o vaso por diversos motivos, aneurisma, sangramento, né, alguns outros órgãos que estejam, né, com hiperplasia, como, por exemplo, a próstata, hiperplasia prostática, um útero com muito mioma, que esteja sangrando. Então, aqui um caso de sangramento de um paciente com hemoptise, né, doença pulmonar crônica, DPOC, no Brasil ainda, né, que ainda luta, né, há muitos anos com a tuberculose, as sequelas de tuberculose, o paciente pode desenvolver bronquiectasia e sangramento. Tá? Então, aqui, casos, né, que a gente faz o cateterismo da artéria brônquica, então a gente vai pela aorta, essas artérias vão estar hipertrofiadas, a gente consegue colocar lá microcatéteres e fazer embolização. Aqui são imagens de embolização que a gente está utilizando cola, a cola misturada com lipiodol, ela fica bem visível. Ó. Então aqui, ó, a embolização, como é que a gente vê, tá? E aqui o resultado, tá? Aqui um outro exemplo aí de injeção, né, mostrando a migração do agente, né, de embolização, tá? Tumor pulmonar também pode sangrar, né, o paciente faz hemoptise, fica numa situação difícil, né, eventualmente com risco, né, E aqui o fluxo sanguíneo aqui foi utilizado microesferas, né, são microesferas, são essas bolinhas bem calibradas, pequenas, que a gente usa através do microcatéter para entupir o vaso. A gente vê que aqui não tem mais fluxo. Então, a partir dessa localização, o fluxo sanguíneo parou, né, que a gente fez um procedimento de embolização. Aneurisma, um aneurisma de artéria renal, que a gente emboliza com mola. Então, a mesma mola que usa para embolizar aneurisma cerebral, a gente faz um cateterismo da artéria do rim, coloca um microcatéter aqui dentro desse aneurisma do saco aneurismático. Esse aqui era um paciente jovem, a gente utiliza mola. Esse aqui é um caso não cirúrgico, né? Se fosse eventualmente fazer uma cirurgia, eu não sou cirurgião, mas, né, se a gente fosse ver aqui do ponto de vista vascular, talvez a gente conseguisse manter um pedaço de rim muito pequeno. Esse paciente talvez precisasse de uma nefrectomia radical, né? A gente consegue tratar esse aneurisma e manter aí, né, esse rim funcionante ainda para esse paciente viver a vida dele, né, com mais função renal e menor risco de desenvolvimento, né, de doença renal crônica. As nossas complicações, esse aqui é um caso de uma hemorragia pós-biópsia renal. Então foi feita uma biópsia do parênquima renal para uma investigação de uma proteinúria.
e a gente vê que tem um sangramento, um pseudoaneurisma, a gente chama de pseudoaneurisma, a gente vem com o microcatéter, bem próximo da artéria que está sangrando, que é esse vaso sanguíneo aqui, tá? A gente trata essa hemorragia desse vaso, minimizando o dano ao restante do parênquima renal. Então, o parênquima renal preservado, restante do parênquima renal preservado, uma pequena área aqui de isquemia na região tratada, de uma forma muito seletiva, a gente consegue tratar uma complicação que é uma complicação nossa, da biópsia. Embolizações de órgãos. A gente tem algumas situações de pessoas que precisam de cirurgia de fígado. Hoje, a melhor estratégia de tratamento de câncer de fígado é a cirurgia. Em algumas situações, a gente precisa fazer uma ressecção grande, precisa tirar o lado direito inteiro do fígado, e o lado esquerdo pode não ser suficiente para esse paciente tolerar a cirurgia. Então, o que a gente faz? A gente entra na veia porta, de novo, uma punção do fígado, entra na veia porta, e a gente fecha toda a veia porta do lado direito, é o lado que vai sair do fígado, para que o lado esquerdo cresça. Então, a gente vê que o fluxo agora sanguíneo da porta está todo ele para o lado esquerdo. Então, daqui a um mês, esse fígado do lado esquerdo ele vai crescer e esse paciente pode fazer a sua cirurgia com segurança, sem risco de insuficiência hepática no pós-operatório. Tá? Um caso aqui para demonstrar... Hugo, por favor. Voltou, tudo bem. Tá tudo certo. Perfeito. Vamos lá, um aneurisma... Não, Celso, você voltou a participar sua tela. Derrubou o Hugo ali novamente. Mas eu voltei ou não voltei? Não Então, voltou. Celso Voltou, por favor, Celso Fajardo. Agora voltou, Hugo. Tudo bem. Vamos lá. Perfeito. Um aneurisma de artéria esplênica, tratado aqui também, tá? Eu estou mostrando alguns casos, passando os casos aqui que a gente, casos reais, casos nossos, tá? Todo do nosso arquivo. Embolização do baço para quem tem hiperesplenismo, pode ser por uma esquistossomose, pode ser por uma doença hematológica. Esse paciente tem um baço consumindo plaqueta, começa a também ter leucopenia, e eventualmente a gente precisa fazer uma embolização do órgão, diminuir esse órgão. É uma alternativa, uma esplenectomia. Então, a alternativa seria fazer a retirada total do baço. Em alguns casos, a gente pode, de forma seletiva, tratar metade do baço ou 70% do órgão, para esse paciente ter uma plaqueta num nível mais seguro e poder seguir, aí, provavelmente, o seu tratamento da sua doença de base. Hemorragia digestiva, que é um caso de uma hemorragia no cólon esquerdo, que a gente vê o sangramento ativo, então a gente faz a arteriografia, a gente vê que o contraste saiu do vaso sanguíneo. Se ele saiu do vaso sanguíneo, é um sangramento, ele está sangrando para dentro do cólon, tá? Então o cólon esquerdo está aqui. Alternativa, embolização ou colectomia esquerda. Então, no caso aqui, a gente consegue colocar um microcatéter. Veja que o microcatéter ele chega muito próximo à área do vaso sanguíneo, do furo lá do vaso sanguíneo. Tá? Então, aqui uma demonstração. E a gente vê na arteriografia de controle, tá, que o fluxo do intestino está todo ele preservado e somente a área de tratamento aqui ocluído. Então, a gente não tem, quando a gente consegue essa técnica, a gente não tem isquemia do órgão, e a gente consegue manter o órgão, o cólon. Muitas vezes esse sangramento acontece em pacientes idosos, em que a colectomia esquerda é uma cirurgia com uma morbidade e mesmo um risco de mortalidade, dependendo da situação clínica, num estado de choque. A gente consegue tratar essa hemorragia de uma forma minimamente invasiva com embolização. Aqui um outro caso também, um outro foco de hemorragia, que a gente consegue chegar bem próximo para tratar. Aqui no caso foi utilizado mola, aqui estão as molinhas, fechando, ocluindo esse vaso sanguíneo. Um caso aqui de uma hemorragia uterina pós-parto, uma situação muito dramática, uma paciente evoluindo com choque, no período puerperal, e a gente vê aqui um pseudoaneurisma da artéria uterina. E a gente consegue entrar, então, de novo, o sangue saindo do vaso, Então, isso aqui é um pseudoaneurisma, não é um aneurisma verdadeiro, o contraste saindo do vaso sanguíneo, e aqui realizada a embolização, e a gente vê que a artéria uterina do outro lado, preservada, mantendo o útero viável,
Então, essa paciente não precisaria fazer uma esterectomia, ela consegue manter aí, né, o órgão e uma fertilidade futura. Uma situação também de embolização uterina por uma condição também dramática, mais uma vez, uma mazela nossa, ainda presente, né, no Brasil, que é o câncer de colo uterino avançado, aqui um caso, né, de embolização de um tumor bem grande, e esses tumores a gente emboliza porque eles sangram muito, muito. Os pacientes têm metrorragia, chegam com um quadro de hemoglobina de 4, de 5, hemorragias graves, tá? Embolização da próstata, também hiperplasia prostática. A embolização prostática está indicada em paciente com hiperplasia prostática sintomática como uma alternativa à RTU. Então, esse paciente aqui, no caso, é um caso também mais acentuado, porque ele tem retenção urinária. E aqui, né, a imagem do cateterismo, mostrando uma próstata bem grande, e a gente consegue aqui fazer a embolização. Tá? Então, aqui é a oclusão do vaso sanguíneo. Tá? Vou passar aqui um tumor. Também a gente faz embolizações pré-operatórias, um tumor, uma metástase de um câncer de rim no ombro de um paciente, tratado por um ortopedista que pediu que fizéssemos uma embolização. A gente devascularizou essa lesão para que ele faça uma ressecção com menos sangramento, uma cirurgia mais limpa, mais rápida, mais segura para o paciente, e ele consiga aqui focar, né, na questão de funcionalidade, né, do resultado cirúrgico, e não, né, numa questão de sangramento, né, numa questão de uma morbidade cirúrgica. Bom, quimioembolização hepática também é um procedimento que nós fazemos com bastante frequência em pacientes que têm tumores primários do fígado. O princípio de embolização muito parecido, um catéter, um microcatéter, e aqui a gente usa quimioterapia com microesfera para matar esse tumor de fígado. Tá? A gente consegue, eventualmente, levar esses pacientes ao transplante, pacientes que estão fora de critério de transplante, fazendo esse tratamento. Então, o paciente não tem possibilidade de ter um tratamento curativo, que é o transplante de fígado, a gente faz a quimioembolização para esses tumores diminuírem e eles voltarem a ter condição de transplante. Tá? TIPS, um procedimento que a gente faz um shunt, né? A gente faz um bypass do fígado, um fígado cirrótico, e a gente vai comunicar a veia porta com a veia hepática através do parênquima. A gente faz basicamente um furo aqui. Tá? A gente vai bypassar esse órgão que está doente, com muita fibrose, causando hipertensão portal. Então, a gente vai passar ali, vai funcionar, vai passar um fio guia. Esse trajeto vai ser dilatado e colocado um stent nessa região. Foi dilatado e aqui, né, liberado uma prótese, um stent para bypassar o fígado, um procedimento que a gente faz em situação de hipertensão porta grave. Tá? Então, aqui a imagem do procedimento, esse paciente com muito sangramento, a gente identifica quais são as varizes, um ramo varicoso, varizes de esôfago de grosso calibre, não controlados por endoscopia, a gente consegue entrar pelo fígado, identificar esses vasos anômalos, tratar esses vasos, fechar esses vasos, aqui eles estão fechados, e depois a gente fecha, né, colocando a prótese aqui, ó, nosso stent, fazendo o que a gente chama de TIPS, né, que é um shunt porte sistêmico, né, intrahepático, né, a sigla para isso. Né, um pouquinho de neuroradiologia intervencionista, tratamento também de aneurismas cerebrais, malformações vasculares, a gente tem neuroradiologia na nossa equipe, oclusões de carótida, aqui colocação de um stent de carótida, também uma alternativa, uma cirurgia, né? A cirurgia também pode ser realizada em casos, né, indicados. Então, aqui, ó, colocação do stent. AVC, hoje, um tratamento que tem salvado muitas vidas. A gente tem hoje, né, a possibilidade de abrir esse vaso. Então, aqui uma oclusão de artéria cerebral média com uma área extensa de isquemia cerebral. Esse paciente desenvolveria certamente uma sequela grave de um AVC, aqui na oclusão da cerebral média, e que, por um procedimento de trombectomia, essa cerebral média foi aberta e o fluxo completamente restituído dentro de uma janela de tempo adequada. Então, a gente tem esse procedimento hoje oferecido na rede privada, principalmente, e, né, com resultados fantásticos. Então, né, para concluir a nossa área de atuação, a gente pode ver que a gente tem área cardiopulmonar com TEP, gastroenterológico, hepatobiliar, geniturinário, ginecológico,
né? São diversas áreas que a gente participa de tratamento de algumas condições, tá? Várias especialidades médicas, a gente tem interseção e procura sempre manter, né, um bom relacionamento, um relacionamento de alto nível, que o benefício final é sempre do paciente, tá? Existem algumas fronteiras aí sendo desenvolvidas, né, vocês vão saber mais aí no futuro, alguns tipos de embolização que a gente vem desenvolvendo, embolização para condições crônicas articulares, existem pesquisas avançadas, inclusive o Brasil é pioneiro nisso, no sul do Brasil, tem algumas pesquisas com embolização, aqui um caso de embolização de joelho, por exemplo, que a gente já começou a oferecer aqui no Rio de Janeiro também, tá? Aqui outros tipos de condição, uma radioembolização, que a gente em breve terá em Niterói, provavelmente nesse ano, no ano que vem, a gente terá também em Niterói, a gente já oferece no Rio de Janeiro, na cidade, né? Então, em breve terá em Niterói também. Bom, então queria terminar com a frase do Renan Flacker, né, que a radiologia intervencionista é o segredo mais bem guardado da medicina. Essa era uma brincadeira que ele fazia, é um médico brasileiro que trabalhou muitos anos nos Estados Unidos, já falecido, né, que ele dizia isso, né, que é uma especialidade que quem faz é completamente apaixonado, mas ele falava para não contar muito para os outros, não, para manter isso em segredo. Tá? Queria agradecer, Rosati, mais uma vez a oportunidade, tá? Um prazer estar aqui de manhã com vocês, poder mostrar aí um pouco do que é o nosso dia a dia na medicina pública e privada. Obrigado. Muito obrigado, Hugo. Fantástica apresentação, mostrando assim os avanços da medicina, as possibilidades enormes e a união, digamos assim, daquela radiologia convencional apenas diagnóstica com a cirurgia, podendo trazer um benefício enorme para o paciente, enorme, fantástica realmente. E eu queria fazer uma perguntinha. Por favor, aqui a gente vai ter pouco tempo para perguntas. Estou vendo que tem gente querendo perguntar. O Gomes está com a mão levantada, eu já vou passar a palavra para ele. Mas, normalmente, esse tipo de procedimento você faz com um paciente aonde e com que tipo de anestesia? Vamos lá. Esse é variado, né? A gente vai ter procedimentos desde uma anestesia local, passando por uma sedação, uma biópsia superficial, eu consigo fazer somente com anestesia local. Alguns procedimentos, dependendo de biópsia, também só com anestesia local. Órgãos mais profundos, eu vou precisar de uma sedação leve. Ablação de tumor, a gente habitualmente faz com anestesia geral, tá? Uma questão de controle de doente, um procedimento um pouco mais demorado. O calor gera dor, então a gente precisa de uma anestesia geral. Mas uma drenagem biliar, por exemplo, dá para fazer com sedação. A maior parte dos procedimentos de embolização, quase a totalidade deles, a gente faz com sedação leve, muito semelhante ao que faz uma endoscopia. Por exemplo, a embolia pulmonar, né, que o paciente está instável, a gente bota o anestesista ali em sala e a gente pede para ele para não fazer nada, entendeu? Não faz nada porque a gente não quer que esse paciente eventualmente descompense. Então é muito variado, tá? A gente, de fato, precisa para algumas cirurgias que a gente faz de anestesia geral, tá? Mas habitualmente é uma cirurgia mais rápida e com menos estímulo também anestesiológico do que cirurgias convencionais abertas. Perfeito. Gomes, você levantou a mão, você queria fazer alguma pergunta ou comentário? Bom, começando parabenizando o professor Rosati por nos brindar, né? Não blindar, brindar com a apresentação do Hugo, que está sendo maravilhosa. E, objetivamente, eu queria fazer uma pergunta ao Hugo. Como na apresentação você falou de um acesso transhepático. Eu poderia citar também, recentemente eu vi uma biópsia de cauda pancreática realizada pelo estômago, através do estômago. E eu queria saber do Hugo a probabilidade, a possibilidade de mudança de estadiamento tumoral quando nós fazemos o acesso ao tumor por outros órgãos. Bom, perfeito. Bom, vamos lá. Disseminação
tumoral, tá? Por trajeto de biópsia, é raro, tá? É bem raro. Está descrito na literatura, tá? Você tem casos descritos na literatura, por exemplo, de disseminação na pleura de uma biópsia de pulmão, tem descrição na literatura de disseminação perirenal, de uma biópsia de um tumor de rim, mas o que a gente entende, né, o que fica comprovado, é que se a gente fizer uma análise, assim, o benefício ele supera de longe, né, os riscos, tá? A gente usa duas agulhas de biópsia, então a gente usa um método que a gente chama de coaxial, que a gente passa uma agulha um pouco mais grossa para chegar perto do tumor, então essa agulha está protegendo o trajeto, e a agulha que vai entrar no tumor, especificamente, ela não vai passar pelo trajeto, ela vai passar por dentro de outra agulha, tá? Então vamos pensar assim que são duas agulhas. É uma agulha mais grossa, e por dentro dessa agulha mais grossa eu vou entrar com uma agulha, né, um pouquinho mais fina, que vai chegar lá, vai furar o tumor, e ela volta por dentro dessa agulha. Então todo o meu trajeto, ele está bloqueado aqui por essa agulha aqui, tá? Então isso minimiza muito o risco de mudança de estadiamento. Esse método que o senhor mencionou é um método por ecoendoscopia, né, realizado para biópsias de pâncreas, para biópsias enfim, de outras estruturas, e é um método analisado pela literatura, pelos dados que a gente tem hoje, um método considerado seguro, tá? Apesar de que casos pode ocorrer, tá? Mas é um método menos invasivo, que a outra opção seria você fazer basicamente uma cirurgia aberta para acessar aquele órgão. Hugo, então Perfeito, muito obrigado. desculpa. Obrigado. Então, Hugo, olha só, tem uma pergunta aqui no nosso chat da Elisa Sampaio, perguntando sobre a possibilidade de embolização de paratireoide, especialmente em pacientes renais crônicos. Você teria alguma assim, coisa para trazer para a gente disso? Ou isso ainda não é uma coisa viável? Não, a gente na paratireoide, o que a gente faz muitas vezes é a alcoolização. Tá? A paratireoide né, uma glândula muito pequena, em situação normal. Então, a gente poderia embolizar, mas teria que embolizar a tireoide inteira. E não conseguiria embolizar só a paratireoide. O que a gente consegue fazer na paratireoide é a alcoolização ou a ablação. Tá? Então, de colocar uma agulhinha ali fininha na paratireoide, injetar um pouquinho de álcool, ou então entrar com agulha de ablação e queimar essa glândula. Tá? A gente consegue fazer sim. Tá? Mas aí é um outro procedimento. Ela perguntou especificamente sobre embolização. Tá? A embolização da paratireoide, especificamente, a gente não faz porque é um órgão muito pequeno que não tem uma vascularização específica, não tem um vaso só da paratireoide. Eu teria que embolizar a tireoide inteira. Perfeito. Bem, alguém mais quer fazer alguma pergunta ou comentário para o Hugo, para essa fantástica apresentação que ele fez, mostrando bem aí as fronteiras e a dimensão hoje que tem a radiologia intervencionista, né? Zelina, você quer comentar alguma coisa? Desde Oi, Bariloche, Zelina, faça oi, algum Rosati. comentário aí Com do Cone certeza, Sul. com certeza, Rosati. Depois de uma palestra dessa, não tem como fazer um comentário dizendo da importância, e primeiro do palestrante, né? Que nos falou brilhantemente, e com certeza, com muita didática, com muita clareza. A única coisa que às vezes eu fico pensando é na possibilidade de, como ele falou, isso está disponível no serviço público e privado, mas no público a gente ainda tem poucos centros. Tem. Então, é a única coisa que eu coloco, pouco centro, e a gente torce para que isso aumente a possibilidade de acesso às pessoas. Então, é só essa questão, né? Eu estava tentando uma luz aqui para poder abrir a câmera, mas foi fantástico, expectativa muito boa, e vamos torcer
porque são cirurgias minimamente invasivas, perto de outras possibilidades, e eu só tenho que parabenizar ao nosso jovem doutor Hugo, e também a você, Rosati, meu grande amigo Rosati, das possibilidades da gente poder assistir isso aí. Eu não ia perder, viu, Hugo, mesmo estando aqui fora de casa, Perfeito, obrigado. né? Mas você falou, Hugo, que também faz esse tipo de no INCA, né? E outra, a gente tem os outros hospitais bons também, principalmente na esfera federal, e que a gente tenha isso em outras instituições, que isso esteja mais acessível para o povo em geral. Mas É. parabéns, Hugo, parabéns, muito parabéns mesmo. Muito obrigado. E obrigado. Em relação ao seu comentário, a gente já passou do tempo, mas assim, a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista sobre isso, ela tem trabalhado, ela tem ido a Brasília, né, tem mostrado, tem conseguido alguns ganhos. Por exemplo, a ablação de tumor de fígado, ela entrou no SUS antes de entrar na medicina privada, né? Então foi uma coisa assim, foi um ganho muito grande. Só que, né, entre você ter efetivamente essa incorporação, né, e você ter o acesso, existe um tempo, né, que o serviço público ele tem realmente andado muito devagar, né? A gente tem, infelizmente, uma crise aí na medicina pública, que ela se arrasta há muitos anos e vai atravessando governos, mas a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista, ela tem, de fato, se esforçado bastante para quebrar algumas barreiras aí. Bem, Hugo, muito obrigado, Zelena. Seu comentário é sempre essencial, ouvindo daqui, ouvindo do exterior, né? É a Aproveite. voz nossa da conselheira do CREMERG, Zelena Caldeira.